Olá, bem-vindos a mais um encontro marcado aqui pela TV Câmara, canal 4.3. O câncer é uma forma de mostrar ao corpo e principalmente à alma a sua capacidade de resistência. Esse é o nosso tema de hoje. Fique com a gente. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o médico Gustavo Gontijo, oncologista, e o doutor Stefano Teixeira, especialista em radiologia. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Oi, Modesto. Obrigado pelo convite. Obrigado para toda a equipe do Encontro Marcado. É um prazer estar aqui falando a respeito de câncer, de oncologia e, com certeza, resolvendo uma demanda que Barreiras necessita. Estamos aqui para tentar resolver esse problema. Olá, Modesto. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar todos os telespectadores, agradecer aqui a oportunidade da TV Câmara, a oportunidade do Modesto estar chamando a gente para estar discutindo um pouco, batendo um papo a respeito desse tema que é de suma importância aqui para a região e de uma forma geral para todas as pessoas. Eu começaria já perguntando para os dois, o câncer é realmente uma doença assustadora, que mete medo, que deixa as pessoas apavoradas? Bom, o câncer, na verdade, ele traz uma história de muitos estigmas, né? Até cerca de 10 anos atrás, o diagnóstico de câncer era um diagnóstico realmente assustador e muitas vezes dramático. Hoje, com a melhora da oncologia, com a melhora das técnicas e com o tratamento em evolução, eu não posso dizer que o câncer é mais um estigma. Eu acho que esse estigma tem sido quebrado ao longo do tempo e acredito eu que cada vez mais a gente vai conseguir diminuir a mortalidade dessa doença. Muitas vezes as pessoas me perguntam como que eu trato uma doença que não tem cura. Uma das coisas que eu respondo é que, primeiro, que a grande maioria dos tumores nós conseguimos curar. Cerca de 30%... Então já é uma doença curável? Em cerca de 70% dos casos, sim. Em 30% dos casos, não. Mas o que nós temos conseguido fazer ao longo do tempo é pegar uma doença e transformá-la em uma doença crônica. Algumas vezes meus alunos me perguntam por que eu trato uma doença que não tem cura em alguns momentos. Eu respondo com a seguinte pergunta para eles: quando você trata um paciente com hipertensão, essa doença tem cura? Não, é uma doença que você vai tratar por longo tempo. Exatamente. E esse é o objetivo do oncologista, é tentar trazer um longo tempo de vida para aqueles doentes com qualidade de vida principalmente. Mas, doutor, eu voltaria novamente a perguntar ao senhor, o que é mesmo a oncologia? A oncologia é um ramo da medicina em que estuda os tumores benignos, mas o foco principal são os tumores malignos, que nós chamamos de câncer. A oncologia se divide em dois grandes espectros. O primeiro que é a oncologia clínica e o segundo é a oncologia cirúrgica. Eu sou oncologista clínico de formação, mas há também os oncologistas cirúrgicos ou cirurgiões oncológicos, como são chamados. Há ainda um terceiro ramo da oncologia que são os radioterapeutas, que são aqueles que também agregam a uma equipe para poder fazer o tratamento de forma adequada para um paciente oncológico. Doutor Stefano, um dos grandes problemas aqui da população era a questão do atendimento do câncer, que ele teria que se deslocar para Salvador, a despesa, era um problema sério para as famílias. E a gente está vendo que vocês estão trazendo aqui, estão implantando a COTEF, passando a ser um hospital oncológico. Falar um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza, Modesto. Na verdade, esse desafio, eu vou assim chamar, foi algo que partiu tanto da empresa, do hospital, quanto também do pessoal nosso. Uma história interessante é que na própria equipe do hospital, nós tivemos 4 pessoas muito próximas a nós que acabaram tendo um quadro de câncer, tá? E essas 4 pessoas passaram exatamente por tudo isso que você nos falou. O tratamento não era feito aqui, então não tinha como fazer a consulta, não tinha como fazer as quimioterapias, não tinha como fazer as cirurgias. E essas pessoas já muito debilitadas por conta do próprio câncer, da própria doença em si, que ainda está em mudança, mas ainda traz sim um estigma muito forte, algo que impacta a pessoa. Então nós tivemos pessoas próximas a gente sabe o que é a dificuldade desse tratamento. Então essas pessoas, para se tratar, elas teriam que já debilitadas, estar semanalmente, às vezes diariamente, se transportando daqui para Salvador, daqui para Brasília ou daqui para qualquer outro centro que tivesse esse tratamento. Então, na verdade, o nosso
interesse em trazer isso aí tudo foi justamente da necessidade que a gente viu de que na região oeste não tinha um centro de tratamento. E para essas pessoas estarem se deslocando, muitas das vezes debilitadas, em ônibus, em avião e de carro, estava muito complicado. Então foi daí que surgiu a intenção, a gente buscou parceiros e aí conseguimos trazer esse centro de oncologia e alteramos o nome da clínica Cotef já para o Hospital Cotef nesse momento. Doutor, o senhor está falando que o Hospital Cotef passou agora a ser uma unidade, um centro de tratamento de câncer. Eu gostaria de saber o seguinte, esse centro está dotado de toda a infraestrutura para atender toda a demanda do oeste da Bahia? Sim, Modesto, a gente já se estruturou, né? O doutor Gustavo está atendendo conosco desde maio do ano passado e nesse tempo estávamos estruturando a questão de leitos de internação, a questão de quimioterapia, enfim, e hoje nós temos sim capacidade de estar atendendo toda a população aqui da região oeste da Bahia. A partir de agora nós estamos buscando os convênios, né, com os órgãos responsáveis, com prefeituras, com o Estado e com os convênios de uma forma geral para estar direcionando esses pacientes para a gente e a gente conseguir suprir toda essa demanda que é necessária na região. Mas hoje a Cotef tem condição de atender, sim, toda essa demanda que existe na região oeste da Bahia. Doutor Gustavo, o que é e como surge um câncer? Bom, Modesto, na verdade, nossas células estão constantemente em replicação. E muitas dessas replicações celulares, elas acontecem de forma equivocada. E quando essas células normalmente fazem replicações equivocadas, essas células entram... Que é uma grande produção, é reprodução da célula. É uma reprodução da célula. Né? Uhum. Algumas dessas reproduções, eventualmente, elas podem acontecer de forma inadequada, né? E eventualmente acontecer uma alteração genética e essas células se tornar com características malignas ou uma célula cancerígena. E essa célula, ela vai muitas vezes crescendo, torna-se capaz de atravessar a barreira do seu tecido e consegue implantar-se em outros órgãos. Quando eu falo de câncer, câncer na verdade é multifatorial. As causas do câncer são várias, desde causas genéticas, a causas alimentares, a causas diárias, como por exemplo o tabagismo, o etilismo. São fatores que influenciam nessas más escolhas que as células eventualmente podem fazer. Nesses fatores, qual o mais influente, doutor? Bom, na verdade, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque são vários os fatores que podem levar uma célula... O genético, por exemplo? O genético, por exemplo, é uma questão importante. Existem algumas famílias com algumas síndromes genéticas que têm predisposição à formação de células tumorais. Existe um estudo recente aqui que mostra que a população brasileira ela tem uma relação de 1 para 300 para uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni, que é uma alteração genética. No resto do mundo, essa doença acomete mais ou menos 1 para cada 1000 pessoas. Então, isso aumenta de maneira expressiva o risco de câncer. De uma forma geral, as causas genéticas são várias. Lógico que tem a síndrome de Li-Fraumeni, tem as alterações da mutação do BRCA e BRCA1 e BRCA2, que agora está na moda por causa da Angelina Jolie. Eu acho que é importantíssimo isso daí. Existem algumas outras síndromes raras que também eu acho que não é o momento de debatê-las, mas é uma das possíveis causas de câncer aí no nosso meio. Doutor, hoje as pessoas o hospital já está pronto para fazer o atendimento. Como começar o tratamento de um câncer aqui na unidade de saúde de Barreiras? O tratamento do câncer, na verdade, ele começa no diagnóstico, né? Então, o que a gente mais orienta os nossos pacientes, né, é antes mesmo de se fazer esse diagnóstico. Por isso, entre as campanhas, estamos em novembro, o mês de conscientização do câncer de próstata, por exemplo, e a melhor forma de tratar um câncer, na verdade, é a gente detectá-lo o mais precocemente possível. Então, passamos agora o mês de conscientização do câncer de mama, estamos agora no mês de conscientização do câncer de próstata, né? Então, a nossa orientação é sempre desses pacientes estarem indo em seus médicos, não precisa ser um oncologista o primeiro contato. Então, ele vai fazer o contato com os ginecologistas, com os cirurgiões, com os clínicos, enfim. E esses pacientes vão estar fazendo essa triagem de uma forma geral e fazendo-se a triagem, detectando-se o câncer, aí sim vai buscar o oncologista, o próprio médico vai encaminhar para a busca desse oncologista e aí sim ele cai no serviço especialista para tratar o câncer. Lá ele vai iniciar, a depender do câncer, se vai fazer uma cirurgia, se vai fazer um processo chamado quimioterapia, que nada mais é do que uma série de drogas, né,
uma série de medicações injetadas, ou oral, ou venosa, enfim, que tem a função de ir lá e destruir essas células cancerígenas. E aí o tratamento existem vários, radioterapia, imunoterapia, enfim, mas são todas formas de tratamento e destaca-se a questão de quanto mais cedo descobrir, melhor. Então o segredo é tanto a prevenção quanto o diagnóstico precoce da doença. Um câncer pode ser tratado simplesmente com a quimioterapia? Sim. Sim, ele pode ser tratado, a depender do câncer, sim, somente com a quimioterapia, somente com a cirurgia, enfim. Então, esse estudo aqui, no caso, o colega Dr. Gustavo, que vai fazer toda essa análise, né, de qual tipo de tumor que é, em qual local que está, em que fase que ele está só lá naquela região, ele já foi para algum outro local, e aí ele vai fazer todo o desenho, né, Dr. Gustavo pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, ele vai fazer todo esse desenho de como planejar esse tratamento desse câncer. Então, a partir daí, é uma relação do médico junto com o paciente, junto com a equipe, na verdade, multidisciplinar, para poder ter o melhor resultado possível do tratamento desse câncer, não é, doutor? Sim, quando nós falamos de tratamento oncológico, isso é um leque muito amplo. Então, por exemplo, em alguns casos de linfomas. Linfomas são doenças que muitas vezes a gente consegue tratar com quimioterapia. Quando eu falo de tumores sólidos, como por exemplo câncer de mama ou câncer de próstata, eventualmente meu tratamento vai ser multimodal. O que significa isso? Muitas vezes eu vou ter que fazer cirurgia, eu vou ter que fazer radioterapia e eu vou ter que fazer um tratamento complementar com quimioterapia. O tratamento oncológico ele não se baseia só no oncologista clínico, eu dependo muito da equipe da mastologia, muito da equipe da urologia, muito da equipe da ginecologia oncológica, que são na verdade pacientes que devem ser abordados na maioria das vezes de maneira multidisciplinar. Doutor, as características dos vários tipos de câncer são aparentes, mas o senhor vai me responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.